Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Separei dois cortes, um do nosso grande Frei Gilson e outro do nosso querido Padre Paulo Ricardo. Por quê, meus irmãos? Porque tem algumas situações que volta e meia precisam ser lembradas por nós. Frei Gilson fez aquele podcast no Inteligência Limitada com Vilela e aquele podcast é histórico. Eu vi inúmeros protestantes compartilhando esse podcast falando que o Frei Gilson pregou a Bíblia, né? Obviamente, nós católicos sabemos que não é somente a Bíblia, não é a sola Escritura, como dizem os protestantes. Existe também o magistério e a tradição. Mas, inúmeros protestantes ficaram babando no Frei Gilson por conta do Frei Gilson ali mostrar na Bíblia. E hoje, no nosso mundo relativizado, nós temos que relembrar que muita gente acha que crer em Deus ou dizer que crê em Jesus Cristo sem viver já é o que é necessário para a salvação. A mesma coisa é a respeito dos pecados, que é o outro vídeo que eu quero colocar do Padre Paulo Ricardo. Por quê? Porque é o seguinte, muitas vezes nós trazemos situações e falamos assim, ó, isso é pecado, isso é problema. E as pessoas dizem que é julgamento. Não é julgamento. Julgamento é quando nós condenamos alguém para o inferno. Fala assim, ó, esse daí já está condenado. Isso é julgar. Eu julguei a pessoa e condenei. Agora, quando eu aponto situações, evidências, isso não é julgamento, mas sim esclarecer, deixar claro o próprio ensinamento que Cristo deixou, porque Cristo deixou o ensinamento que vai nos dizer, ó, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Jesus Cristo é muito claro. Jesus Cristo não fala assim, olha, Deus conhece o seu coração, peque à vontade, vive errado à vontade, porque Deus conhece o teu coração. Jesus nunca pregou isso, não. Jesus nunca pregou isso, não. Então, por isso é muito importante que, quando nós tivermos dúvidas ou momentos que nossa fé está, de certa forma, abalada, ou que nossa fé está fraca, mais fraca, enfraquecida, nós precisamos assistir coisas, assistir pregações, escutar conselhos daqueles que são amigos de Jesus para nos lembrar o caminho correto. Então, por isso, eu quero colocar primeiro um trecho da participação do Frei Gilson no Vilela, que ele vai dizer o que é necessário para nos salvarmos. Vamos escutar. Como uma pessoa é salva? Como uma pessoa tem certeza da salvação eterna, já que somos pecadores? E é aceitando a Jesus? É abrindo essa porta? Como que a gente tem essa certeza? Não é pra mim, é mais pro Léo, que eu tenho certeza que ele deve estar nessa dúvida assim, será que eu tô salvo? Fiz umas paradas aí, né? Eu até coloquei outro nome pra não falar que era a minha pergunta. Tá, então amigo do Léo, como teremos certeza? E eu acrescento, uma vez tendo a salvação, a gente pode perder? Boa. Você deve ouvir isso várias vezes. Eu posso responder com a Bíblia? Sempre. Então abra aí em João 3. Os caras estão falando aqui no chat que eu nunca li tanto a Bíblia. Vocês param de... Eu leio a Bíblia, tá? Hoje realmente é mais do que o normal. Qual página? Página 1387. Vamos falar de salvação. Tá. João 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo... Olha que bonito. Deus amou o mundo. Que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então pronto, a primeira coisa que a gente tem que entender, Deus enviou o seu Filho na cruz não para você ir para o inferno, Deus enviou o seu Filho na cruz para que você seja salvo.
E isso por um ato de amor. Continua lendo, porque é interessante aí. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aqui está a sua resposta. Eu pensei que eu abri outros textos, nem vai precisar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho único de Deus. Essa palavra que você leu é muito forte. Pô, essa palavra que você leu... Leia de novo, Vilela. Quem nele crê... Leia você. cadê? Quem 18. nele crê não é condenado. Então, quem nele crê não é condenado. Se você crê em Jesus, você não é condenado. Agora, vamos lá. Vamos entender o que é crer, né? Crer não é um sentimento. Não é um sentimento? Não, Crer. não é um sentimento. Porque fica muito vago essa fé sentimentalista. Não é fé sentimentalista. É eu creio em Jesus, eu gosto dele, ele é legalzinho. Não. Crer não é sentimento. Crer também não é crença na existência de Deus. Porque até o demônio crê que Deus existe. Exato. Não basta isso. Crer não. Crer é quando você coloca a tua vida sobre Jesus Cristo. Deus é o apoio da sua vida. É quando você adere à sua pessoa e os seus ensinamentos. Isso é fé. Então tem gente que vai dizer, eu creio em Jesus, mas não adere à palavra. Não, então você não crê. Eu creio em Jesus, mas creio em outras coisas. É interessante, ô Vilela. Depois nós vamos voltar a esse trecho. Quando Jesus foi levantado lá quando ele foi se circuncidar no 8º dia, Simeão levanta o menino, Jesus, e diz assim: este menino, Maria, falou para a mãe e para José, este menino vai ser causa de queda para alguns e vai ser causa de soerguimento para outros. O mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que vai... veja bem, por causa de Jesus muitos vão se salvar, mas por causa de Jesus muitos vão se condenar. Porque a Bíblia está sendo clara. Volta ao texto. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho de Deus. Agora, continua. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio, mas o problema é que você amou mais as trevas do que a luz. E o que continua? Pois as suas obras eram más. Portanto, aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem gosta do mal quer continuar no mal. E não gosta de quem está na luz, porque quem está na luz vai falar que você está no erro. Então, geralmente, quem está no erro não gosta de quem está na luz. Porque quem está na luz vai falar, meu amigo, você está no caminho errado. Não precisa nem falar, né? A pessoa mesmo vê que ele está na sombra. Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, quem vai ser salvo? Quem crer em Jesus. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Não da boca para fora. Tanto que a gente pode surpreender muita gente que se diz católico, se diz crente. Sim, porque não basta eu ser padre para ir para o céu. Não basta eu ser religioso e colocar este hábito. Tem que ver se o Frei Gilson está vivendo a Bíblia. Tem que ver se o Frei Gilson está aderindo a Jesus Cristo. Não é minha roupa que vai dizer se eu vou ser salvo ou não. É eu dizer que sou católico ou não. É a minha fé em Jesus Cristo é o que vai determinar. Aí, meus irmãos, muitos coelhos foram pegos dentro da toca. Mas por que, Tiago? Porque hoje existe um grande discurso que Deus conhece o meu coração. Mas esse discurso, ele não é utilizado para gerar uma conversão na pessoa. Deus conhece o meu coração. Deus conhece que eu já estive no mundo, mas hoje eu me converti e não estou mais no mundo. Esse discurso que Deus é misericórdia, Deus conhece o meu coração, ele é utilizado para as pessoas justificarem a sua não conversão. E daí quando nós apontamos, falamos, olha, sexo antes do casamento é pecado. Aí as pessoas vêm com o discurso, Deus conhece o meu coração. Casar não sei quantas vezes é pecado. Se está vivendo em adultério, Deus conhece o meu coração. Par do mesmo sexo, ter relação sexual é pecado. Deus conhece o meu coração. Deus é amor. Deus abençoa todo tipo de amor. Não, Deus deixou claro o que é a lei dele e o que não é a lei dele, o que é contrário à lei dele.
Então não existe essa conversa fiada de Deus conhece o meu coração. Obviamente que Deus é onisciente e conhece todas as coisas, mas Deus, na sua onisciência, permite que as pessoas façam as suas escolhas por Ele ou pelo mundo, pelas coisas. Deus permite a nossa escolha. E aquele que escolhe a Deus, ele rompe com o mundo. Ele rompe, luta para romper com o pecado. Obviamente que todos nós vamos pecar. Mas o romper com o pecado é você lutar todo dia para que isso não aconteça. E não justificar os erros com a misericórdia de Deus. Deus é misericórdia, Ele conhece o meu coração, então Ele conhece que eu tenho uma intenção boa no coração, mas eu estou vivendo aí no vício, no pecado, na masturbação, na pornografia, nas coisas erradas, vivendo uma vida errada. O que a palavra de Deus vai dizer? Que aquele que é das trevas, ele não aceita a luz e não quer viver na luz. Como que uma pessoa justifica os seus erros, os seus pecados com esse negócio da misericórdia, que Deus conhece o coração, mas você não vê desejo, arrependimento, um querer mudar nunca? Poxa, a pessoa justifica, mas não tem uma predisposição para a mudança, para verdadeiramente aderir a Jesus Cristo. Não é só, eu creio em Deus, Jesus é bom, tal. Mas isso reflete na sua vida? Porque não é só falar com a boca, mas sim viver a fala com a boca. Entenderam? E para fechar tudo isso com chave de ouro, eu quero colocar o vídeo do Padre Paulo Ricardo, que o Padre Paulo Ricardo vai dizer exatamente isso. Olha, pecado é pecado. Não é o meu querer. Eu tenho uma intenção boa, então não pequei. Não é assim que funciona o negócio. Vamos colocar o vídeo. Você vai à missa ao domingo? Não. Bom, isso é pecado. Se confessou uma vez por ano? Não. Isso é pecado. Andou olhando para outras mulheres? Sim. Isso é pecado. Viu pornografia e se masturbou? Sim. Isso é pecado. Está usando anticoncepcional, camisinha com sua esposa? Sim. Isso é pecado. Está passando a perna, roubando lá no seu emprego, tirando proveito, etc e tal. Isso é pecado. Mas a pessoa não confessa, porque não está me machucando. Claro que não está machucando, sua consciência está depravada. A sua consciência está mal formada. Gente, não é a sua consciência o modelo, a régua, o padrão. O padrão é a revelação divina. O padrão são os 10 mandamentos. Nosso Senhor nos deu 10 mandamentos. E nós precisamos obedecer aos 10 mandamentos. Pecado é o que Deus, para nos ajudar, revelou que é pecado. Ou seja, pecado é o que Deus revelou que é pecado e não o que eu acho que é pecado, porque hoje o mundo já não considera mais nada pecado. Não considera. Para tudo existe uma justificativa, para tudo existe uma desculpa. E por quê? Porque as pessoas não querem compromisso com Deus e não querem se converter verdadeiramente. Então, para tudo existe uma desculpa, para tudo existe um mais. É isso, mas aquilo. É isso, mas até nas nossas confissões, muitas vezes, e já aconteceu comigo, eu não estou falando, apontando outros, não, estou me apontando. Muitas vezes, no meio da confissão, nós queremos justificar. Padre, eu falei mal de alguém.
Ah, padre, mas eu falei mal por causa disso e disso e daquilo. Sabe? Eu falei mal de alguém, ponto. É pecado, acabou. Os motivos que me fizeram falar mal de alguém não justificam o pecado. Entenderam? Então, meus irmãos, olha, são vídeos excelentes, essas instruções, esses conselhos do Padre Paulo Ricardo, essas pregações do Padre Paulo e do Frei Gilson, e nós precisamos guardar isto, guardar no nosso coração e não esquecer. Amém? Queridos irmãos, ressalto que nós estamos na promoção gigante da nossa Livraria Católicos de Verdade, com até 80% de desconto, que é o caso desse livro aqui, ó, Espiões do Vaticano, um livro com mais de 400 páginas. Você que gosta de entender a verdade dentro da igreja, esse livro aqui desde Napoleão, tá? Então é muito importante nós sabermos, para não cair naquela, a igreja já fez tanta coisa errada, mas nós não sabemos. E eu quero trazer para vocês também aqui um grande caminho de virtudes, de exemplos, que é o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Meus irmãos, vamos aproveitar 71% de R$ 99,90 por apenas R$ 28,97. Vocês não vão achar em nenhuma livraria do Brasil melhor preço do que esse. Melhor não, em nenhuma livraria vocês vão achar um preço tão bom como esse. Então temos que aproveitar que o nosso saldão só acontece uma vez por ano. É um período específico de janeiro que nós separamos alguns livros que nós temos bastante no estoque e nós queremos começar o ano limpando as prateleiras dos nossos estoques e por isso nós colocamos alguns títulos com preços gigantes para limpar e poder produzir mais para vocês se estarem bem informados com a doutrina da Santa Igreja, o testemunho e tantas coisas boas que os livros nos trazem. Então aproveite, Livraria Católica de Verdade, os links sempre na descrição do vídeo. Salve Maria e viva Cristo Rei!